Nós vamos cantar o hino 123 do cantor cristão, Bendito Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha nesse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão participando do nosso culto online. Mesmo nós estamos estando distantes por conta do momento em que estamos vivendo, mais uma vez nós estamos aqui para realizarmos o nosso culto. Agradecemos a todos a atenção, pedimos que Deus nos abençoe nesse momento, nesse período, você aí na sua casa, onde você está, no conforto do seu lar, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida com a realização de mais um culto ao nosso Deus. A Ele seja dado todo louvor, toda glória, para todo sempre. Nós fomos criados para adorar a esse Deus maravilhoso, que, através da sua graça, nos comprou com seu sangue e nos deu a liberdade em Cristo Jesus.
Somos livres para adorar ao nosso Deus, somos livres de sentimento de culpa, somos livres dos nossos pecados, porque o Senhor já nos perdoou. Esse é o tema que nós temos trabalhado e vamos continuar hoje na Carta aos Gálatas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. E oramos a Deus para que o Senhor possa nos ajudar no decorrer deste culto, no decorrer desta mensagem. Vamos orar agradecendo a Deus por nós estarmos juntos mais uma vez e podermos compartilhar a palavra de Deus. Temos essa liberdade de compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá e nos concede de mais uma vez podermos, à luz da Tua palavra, meditar, refletir sobre os ensinamentos dela e sobre aquilo que o Senhor deixou para nós como instrumento, ó Deus, para mudar as nossas vidas. A Tua palavra, ó Deus, escrita, inspirada, ela tem o poder de penetrar nas nossas vidas, no nosso coração e fazer mudança nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque o Senhor deixou para nós a Tua palavra e através dela nós podemos ter acesso, ó Deus, aos ensinamentos, ao conforto, ao direcionamento e à alegria de saber que o Senhor nos salvou por Cristo Jesus. E a carta aos Gálatas que temos pensado nela, com certeza tem nos ensinado sobre o Evangelho da Graça que um dia nos alcançou pela misericórdia do Senhor e pela fé em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a compreender, entender e também a combater, ó Deus, os falsos ensinos que vêm, ó Deus, contrapor a este ensino verdadeiro da Tua palavra e do verdadeiro Evangelho. Nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra e por estarmos juntos, mesmo à distância, Deus, mas comungando a mesma fé, adorando o mesmo Deus e, com certeza, aprendendo a mesma palavra, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo vai trazer alguns ensinos para nós aqui, eu quero pensar a partir do verso 1 até o verso 10. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá a Deus, não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, e como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós nos fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ok, então do verso 1 ao verso 7, Paulo continua colocando diante de nós os ensinos desta carta, que na verdade eram combater as heresias que existiam nessa igreja e que eles estavam tentando, na verdade, colocar para a igreja
que eram os judaizantes, aqueles que eram chamados de falsos mestres. Por quê? Queriam colocar diante dos irmãos da igreja da Galácia algo como o evangelho de Cristo e da graça, mas paralelo a esse evangelho, que eles se circuncidassem também. E Paulo vai fazer menção desses 14 anos, logo no comecinho da sua fala, aqui nesse versículo, e ele está terminando o capítulo 1, onde ele vai dizer, olha, depois fui para as partes da Síria, verso 21. Depois, no 22, eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, as pessoas davam glória a Deus pela vida de Paulo, mas, na verdade, eles não conheciam muito bem Paulo. Logo no começo, verso 17, ele vai dizer que ele foi para Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ele disse, não fui até Jerusalém para ter com eles, antes voltei para Damasco, permaneci ali na Arábia e voltei para Damasco outra vez. Provavelmente, esse verso 17 explica o verso 1, onde Paulo está dizendo, olha, eu fiquei aí cerca de 14 anos, praticamente no anonimato. Ele tinha falado com Tito, depois ele falou com Cefas, que é Pedro, não é? Ele vai dizer isso aí, e depois com Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Depois ele disse, voltei para Damasco e fiquei lá por um período. A gente não sabe muito bem, muitas coisas aconteceram nesses 14 anos que Paulo está falando. Entende-se que esses 14 anos foram os anos da preparação de Paulo para ministrar o evangelho da graça. Porque Paulo, como vem da lei, ele vem com alguns pensamentos e algumas ideias que provavelmente foram corrigidas para que ele pudesse ser o apóstolo dos gentios. E ele vem com uma boa bagagem na questão das leis, né? E justamente esse era o motivo que ele perseguia os cristãos. Quando ele se deparava com um cristão falando sobre a questão da graça salvadora de Jesus Cristo, ele, como era zeloso, e ele mesmo disse que, nesse capítulo 1, que ninguém foi mais zeloso do que ele, e daquelas pessoas da sua idade, mais ou menos na mesma faixa etária que ele, eles ficavam muito para trás. Paulo disse, olha, eu andei na frente deles, ou seja, nenhum deles foi capaz de concorrer com Paulo nessa questão de ser zeloso e ser cuidadoso na questão do judaísmo, na questão de guardar o judaísmo e também de conhecimento do judaísmo. Quando ele vem e aceita Jesus no caminho de Damasco, a gente falou sobre isso na semana passada, e essa parte da conversão de Paulo está em Atos capítulo 9, todo o capítulo 9 vai relatar isso. Então, provavelmente, esse primeiro versículo aqui está relacionado com a conversão de Paulo em Atos 9. E quando a gente vai ver, e é provável que essa carta tenha sido escrita aí no ano 49, e no ano 50, ocorre em Jerusalém um concílio, capítulo 15, verso 1. Ele vai dizer o seguinte, olha, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Veja que ponto chega a ameaça para com o evangelho da graça. Então, o capítulo 15 de Atos vai relatar que houve um concílio ali, onde os apóstolos se reuniram, porque o problema era esse. Aquelas pessoas, aqueles falsos, que desceram da Judéia para Antioquia, e ele chama essas pessoas de falsos mestres, porque eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Paulo vai falar isso aqui na carta, no capítulo 1 que a gente viu a semana passada. Essas pessoas estavam pregando um outro evangelho. E Paulo vai ser muito duro e muito incisivo contra eles quando ele diz, olha,
ainda que qualquer pessoa pregue outro evangelho, que na verdade nem é outro, até mesmo um anjo, se vier falar para vocês ou pregar esse evangelho, diferente desse aqui, considere-o como anátema, como maldito. Ele fala isso por 2 vezes, ele repete essa frase, ele é bem incisivo nessa questão, aonde ele diz, olha, se a pessoa vier falar desse tipo de evangelho aí, que nem é outro, vocês considerem-o como anátema, ou seja, maldito. E agora, no capítulo 2, ele começa, olha, 14 anos passados, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Essa é a ocasião em que ele vai lá para Jerusalém, que ele retorna já, e preparado já por Deus, preparado pelo Espírito Santo de Deus para ministrar o Evangelho da graça. Ele chega em Jerusalém, é feito um concílio, porque as igrejas todas já estavam sendo ameaçadas com a falsa doutrina, que está lá no capítulo 15 de Atos, verso 1, que era, as pessoas tinham que crer em Jesus Cristo para ser salvo, mas, paralelo a isso, juntamente com isso, os gentios que não eram judeus, porque os judeus já eram circuncidados, fazia parte, inclusive, da sua vida, do seu costume lá, era da sua cultura já, ao 8º dia de nascido, se circuncidava todo o garoto, isso vem lá de Moisés, né? Da lei de Moisés. E como o gentio, aquela pessoa que não era judeu, ele era uma pessoa que não tinha se circuncidado, eles começaram a pregar esse tipo de doutrina, que é uma doutrina errada, uma doutrina falsa, dizendo, olha, tudo bem, você aceitou Jesus, muito bem, o Evangelho da Graça alcançou vocês, maravilhoso, porém, além disso aí, você precisa se circuncidar também. E aí Paulo vai combater esse tipo de heresia, porque aqui a ameaça era muito grande em relação à igreja. Se a igreja aceitasse isso, aquela questão de você falar, olha, a gente precisa amar as pessoas, a gente não pode combater isso, não pode discutir, não pode, de certa forma, discordar dessas pessoas, porque a gente precisa manter um bom relacionamento interpessoal, né? E Paulo não está preocupado com isso. Veja que ele vai falar isso no capítulo anterior. O que importa é agradar ao Senhor. E o Evangelho de Cristo é verdadeiro, não pode sofrer nenhum tipo de ameaça. Se ele cede essas questões para os judeus, o Evangelho de Cristo aqui seria ameaçado de ser considerado, e na verdade seria mesmo, um falso evangelho, porque ele chama essas pessoas de falsos mestres. No versículo 2, ele vai falar, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. O que Paulo está dizendo nesse verso 2? Primeiro, ele diz que ele ficou 14 anos no anonimato. Ele sobe para Jerusalém e participa de um concílio para definir algumas questões em relação a algumas coisas que eram mantidas, que deveriam ser mantidas, mas que não eram para se contar ponto para a salvação da pessoa. A salvação era pela graça, mas que não tinha problema nenhum se a pessoa quisesse se circuncidar. Tudo bem, tranquilo, ele poderia fazer isso, né? E poderia manter aí as suas regras alimentares também, afastando-se da prostituição, e tranquilamente daria para conviver com isso. Só não poderia colocar isso como uma base para a salvação. Paulo é bem incisivo quando ele fala em Coríntios também, que não pode ser colocado outro alicerce, outra base, além daquele que já está proposto por Cristo, que é a graça de Deus, salvando o homem e o pecador, sem nenhum mérito do homem, apenas porque o Senhor Jesus amou o homem primeiro. Capítulo 15 de João, ele vai dizer isso, verso 16. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê muito fruto, e a fim de que o vosso fruto permaneça. Então, a graça de Deus que nos alcançou, ela é suficiente e ela não precisa de nenhuma somatória a mais, nenhum adereço a mais, nada a ser acrescentado para que o homem possa ser salvo.
Aí você pode perguntar, mas então como fica aquela questão de se eu me converter, por exemplo, eu já estou salvo em Jesus Cristo, e agora se eu começar a fazer as coisas que não condiz com a palavra de Deus, a viver uma vida sem nenhum limite e, na verdade, entendendo que a liberdade ela é para que a gente possa pecar também. Isso é perigoso, porque uma das coisas importantes na vida do cristão é o seu comportamento que condiz com a salvação que ele recebeu. Então, a nossa alegria é saber que nós fomos salvos por Jesus Cristo e nós agora vamos viver de forma em que a gente possa agradá-lo e de forma em que a gente possa ser digno, né? Andar de forma digna para com o Evangelho com que fostes chamados. Então, a gente precisa ter esse comportamento aí que agrade ao Senhor. A ideia é justamente essa. E uma das questões aí, a obra do Espírito Santo na nossa vida é justamente isso, é nos capacitar para fazer as boas obras e para viver o Evangelho que nós, de fato, pregamos. E Paulo, então, disse, olha, esse é o Evangelho que eu sempre preguei o Evangelho da graça. Além de crer nesse Evangelho, é esse o Evangelho que eu prego. Então, Paulo continua defendendo o Evangelho. Capítulo 1, ele defende o seu apostolado, depois ele começa a defender o Evangelho, no versículo 10 em diante, 11 em diante, e aqui no 2 ele vai ainda defender o Evangelho, vai caminhar aqui até o verso 10, ele ainda continua defendendo o Evangelho que ele prega. Então, no verso 2, ele disse, subir por uma revelação. Qual é essa revelação? Provavelmente, Paulo está falando sobre essa questão dele, da sua conversão ainda, né? A revelação que ele teve direta de Deus, e a gente sabe que também, no meio desses 14 anos, Paulo também teve uma situação de que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele com certeza teve uma aula teológica diretamente com o Senhor. No verso 3, ainda no verso 2, ele vai dizer que ele fez pregou particularmente aos gentios e aos que estavam em estima, para que não de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Na verdade, ele está falando aqui dessa questão das pessoas não terem conflito em relação ao Evangelho da Graça. Ele procurou aquelas pessoas onde essas pessoas aceitam, e ele praticamente faz uma certa amizade com as pessoas, de forma em que ele não correu em vão. Então, Paulo direcionou as mensagens para que ele não perdesse tempo, de uma certa forma. No verso 3, ele vai dizer, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, ele está falando que Tito, quando esteve com ele, não foi constrangido a fazer a circuncisão, né? Então, esse conflito que ele tem com os judaizantes e com essas pessoas aí que ofereciam resistência, ele vai dizer, olha, no verso 1 ele vai falar, Barnabé, ele não junto com Tito, né, eram seus parceiros, né, o objetivo dele era justamente alcançar o maior número de pessoas, então ele faz uma espécie de um companheirismo entre essas pessoas, uns parceiros de evangelismo com ele, né? Defendendo aí todas as investidas, né, que esses judeus aí, judaizantes faziam. Paulo busca certa amizade e companheirismo para fazer uma espécie de mentoria com esses irmãos, que era Barnabé e Tito, né? O objetivo era alcançar o maior número de pessoas. Nessa defesa aí da liberdade em Cristo, Paulo é considerado uma pessoa valente, uma pessoa que luta pelo Evangelho que ele defende. E ele não demonstra nenhum tipo de medo de realmente ser incisivo nessas questões doutrinárias, que eram questões verdadeiras. No verso 3, ele vai dizer que Tito não foi constrangido, né, a circuncidar. E no verso 4,
E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entravam a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Então, Paulo está dizendo aqui que existia um grupo, esse grupo era chamado de falsos irmãos ou judaizantes, pessoas que tinham resistência ao evangelho da graça e que queriam de qualquer jeito convencer Paulo e convencer aqueles irmãos que lá estavam de que a graça de Deus ela não era suficiente para a salvação deles. E aí tinha que ter, junto com a graça, junto com a salvação em Cristo Jesus, eles até aceitavam isso, mas junto com isso tinha que ter também a circuncisão daquelas pessoas. E a gente sabe que a graça de Deus ela é suficiente para a nossa salvação. Até hoje nós pregamos esse mesmo evangelho que Paulo pregava, e esse é um dos pilares da fé cristã, que é a graça de Deus operando nas nossas vidas. Então, o conflito com os judaizantes e com essas pessoas, ele era de muita resistência, porque eles não aceitavam isso, eles queriam colocar essa carga nas pessoas. Olha, tudo bem, você aceitou Jesus, mas não é só isso, não. Você tem que também realizar a circuncisão, que vem lá de Moisés, e nada mais, nada menos do que a circuncisão representava para os judeus, é que isso era uma espécie de um símbolo que significava que Jesus viria e que ele, de fato, circuncidaria. As pessoas circuncidadas eram essas pessoas que alcançavam a salvação, era um símbolo que simbolizava a salvação em Cristo Jesus, lá na frente que haveria de vir. Então, o povo judeu vem sempre caminhando com isso. Quando acontece a aparição do Senhor Jesus, o nascimento e a aparição diante de João Batista, esse costume não era mais necessário como legalismo que eles vinham. Por quê? Jesus já tinha aparecido. Aquilo que era uma figura, uma metáfora e que apontava para Jesus, agora já é real, é fato real. Jesus já estava diante deles. Aqui, no caso, o Senhor Jesus já tinha passado, já tinha feito seu ministério terrestre, já tinha sido assunto ao Pai, mas o Evangelho da Graça continuava sendo o mesmo. Então, o verso 4 vai dizer que esses falsos irmãos, que pregavam a circuncisão e que eram chamados mais na frente de os da circuncisão, eram esses judaizantes aí que queriam de toda força, por toda força, convencer os irmãos que já eram crentes em Jesus Cristo pela graça, de que precisavam algo mais. Era a circuncisão. Não era suficiente somente a graça de Cristo para a salvação. Verso 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, ele está dizendo, olha, vocês estão aí balançados para esse outro Evangelho que nem é outro, ele vai dizer no verso 1, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho lutado muito, mas muito mesmo, para que vocês não venham cair nesse conto. E aí ele vai dizer, os quais nem ainda por uma hora nós cedemos. Ou seja, de maneira nenhuma eu cedi a eles, querendo fazer aí a política da boa vizinhança, e dizer, olha, tudo bem, vai, é só circuncisão mesmo, isso aí não é nada, você faz essa circuncisão aí, e aí rapidinho você vai estar bem, né? E isso poderia causar um grave problema doutrinário para as igrejas. Tendo em vista, essa carta circulou às igrejas da Ásia, e o capítulo 15 de Atos vai relatar o debate que houve entre os apóstolos, a grande conflito que houve ali, para definir, de fato, o evangelho que eles deveriam pregar e que não deveriam ser, esse conflito não deveria avançar para não causar confusão entre as pessoas. Então, quando ele, no capítulo 15 de Atos, faz o concílio e define ali algumas questões, depois é bom dar uma boa lida no capítulo 15 de Atos, porque não tem como ler esse texto aqui sem dar uma lida lá, porque ele vai realmente auxiliar a gente a entender. Então, o que ele vai dizer lá no capítulo 15 de Atos? Ele vai dizer, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos se
Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda. Veja que houve um conflito muito grande entre eles lá. Discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A liderança da igreja se reuniu para tratar a questão da graça e da lei no quesito da salvação. 3, a igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Não é só a graça que salva e é suficiente, não. É necessário que a gente faça isso. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, verso 7 do capítulo 15 de Atos, levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido também. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, gentios e judeus, ou judeus e gentios, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, a graça e a fé começa de novo a ser defendida por Paulo. Então, verso 10. Por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? A lei era um peso, era um jugo, e ela tinha o seu valor, que era apontar os nossos defeitos, apontar as nossas falhas, mostrar os nossos erros, mostrar a nossa imperfeição, mas não era capaz de salvar a nossa alma. Então, nós não suportaríamos viver debaixo dessa lei, a gente não ia conseguir o tempo todo debaixo disso, e não íamos conseguir ser salvos, e vocês estão tentando a Deus. Verso 11, de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então, Paulo diz, olha, de modo nenhum a gente vai aceitar e suportar essa lei que você está impondo sobre nós. Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Diferença nenhuma, judeu e gentil ou grego, salvo da mesma forma, essa mesma forma de salvação, o processo é o mesmo. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Olha, nós fomos pregar para os gentios e Deus nos usou poderosamente. Nós fizemos sinais e maravilhas, dons em que os apóstolos tinham, não é? Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra, que também era um dos apóstolos, e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, um só, juntou gentil e judeu, e um povo só pertencente ao Senhor. Concordam com isso? As palavras dos profetas, conforme está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome
diz o Senhor que fez estas coisas, conhecido desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Quem é a pessoa que fala aqui é Barnabé, aquele homem chamado Justo, ou José das Consolações, aquele que anda com Paulo, aquele que apresenta Paulo para as igrejas e diz, olha, Paulo é um apóstolo dos gentios. Ele fez muitos sinais, Deus usou ele poderosamente, Deus tem usado ele poderosamente para alcançar os gentios. Então, não coloque dificuldades, porque eles estão se convertendo a Deus, da mesma forma que nós. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos. Um item. 2, da imoralidade sexual. 3, da carne de animais estrangulados ou sufocados, do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés, pregando em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Aí é feita uma carta, concílio, aos cristãos gentios. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escrever ou escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta aos irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia da Síria, na Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns saíram do meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com o nosso amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Esses homens arriscaram suas vidas. Paulo era isso, Paulo vivia o tempo todo correndo risco. E qual que era o problema? Pregar o evangelho da graça, e o conflito era esses irmãos judaizantes aí, chamados de falsos irmãos, que se infiltravam nas igrejas, querendo pregar um evangelho diferente desse. E Paulo está dizendo assim, olha, o evangelho de Cristo é esse. E esses irmãos têm arriscado a vida deles para pregar esse evangelho, para manter viva essa chama do evangelho verdadeiro, o qual nós hoje temos que agradecer muito a Deus, porque esse evangelho chegou até nós. O evangelho puro, genuíno, verdadeiro, o verdadeiro evangelho de Cristo é o evangelho da graça. 27, portanto, estamos enviando Judas, Silas, para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. As cartas estão aí, um concílio foi realizado, e nós queremos confirmar aquilo que nós escrevemos, estamos mandando e enviando eles. A igreja se reúne e envia eles. Então, com as cartas, eles saem. Paulo e Barnabé saem visitando as igrejas, dizendo, olha, esse aqui ficou decidido entre as igrejas. Percebeu bem o Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. Abstenha-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Essas 3 coisas, vocês comecem a trabalhar essas questões e vocês farão bem em evitá-las, essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram as cartas. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinha enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então, quando a gente lê capítulo 2, do 1 ao 10, precisa ler também esse capítulo 15 aqui, de Atos, até o verso 35, mas depois você pode ler o restante dele, tem mais alguns versos para frente aqui, até o 41,
que ele vai fortalecendo as igrejas da Síria e da Cilícia, passa por aquele período ali, justamente para isso, para fortalecer o Evangelho da Graça. Do verso 6 em diante, ele vai dizer assim, olha, enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Essas pessoas, eles tinham uma aparência do legalismo, então eles queriam mostrar essa aparência através dos atos, como a circuncisão e a observância do calendário judaico, dias de festas e também das dietas alimentares. Então, o que eles queriam era mostrar para as pessoas que eles, de fato, tinham esse legalismo aí, de todas as formas aí, e eles queriam que as pessoas vissem neles alguma coisa. E Paulo disse, olha, essas pessoas aí que ficavam aparentemente sendo cristãos, eles eram falsos crentes. Eles não me ensinaram nada e não foi nada interessante para mim, não me acrescentou nada, porque Deus não aceita a aparência do homem. Deus quer ver o coração do homem, ele muda o coração, ele transforma o coração. A aparência e aquilo que você faz, ela é externa àquilo que foi feito no seu interior. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, mas nada me comunicaram. Não acrescentaram nada na minha fé. Antes, pelo contrário, eles quase que confundiram a minha cabeça, né? Antes, pelo contrário, quando vieram, verso 7, quando viram que o evangelho da incircuncisão, quer dizer, dos gentios, é pregado aos gentios, me estava confiado, Paulo está dizendo isso, como a Pedro, o da circuncisão, Pedro era o apóstolo dos judeus, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, Paulo está dizendo, olha, é igual, não tem diferença. Pedro tem o foco em pregar para os judeus, e o meu foco é pregar para os gentios. Deus me chamou para isso, eu sei disso, mas nós dois temos o mesmo valor e o mesmo ministério, um voltado para o gentio, outro voltado para o judeu. Portanto, o evangelho que pregamos é o mesmo, é o evangelho da graça. Tanto judeu como gentio, eles vão ser salvos da mesma forma pelo evangelho da graça, isso não muda. E Paulo vai dizer isso, eu brigo por isso, eu luto por isso, e até hoje, esse é o evangelho que nós pregamos, é o evangelho que a igreja prega. Verso 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O apostolado é o mesmo e o valor é o mesmo. E conhecendo Tiago, Cefas, ou Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, aqui são as colunas da igreja, porque eles foram os apóstolos que, de certa forma, fizeram com que o evangelho caminhasse, o evangelho da graça, entre as igrejas. Então, eles passaram a ser considerados como colunas da igreja, Tiago, Pedro e João. Esses discípulos foram aqueles que andaram perto do Senhor Jesus, andaram com o Senhor Jesus, foram chamados pelo Senhor Jesus para orar com Ele. Então, esses foram chamados por um bom tempo de colunas da igreja. E aí, Paulo vai dizer isso, esses que são chamados colunas da igreja, são apóstolos como eu, eles, como as colunas da igreja, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, eles se reúnem, conversam e dizem, olha, Paulo, tudo bem, continua, vai firme, prega esse evangelho da graça para os gentios, nós vamos continuar pregando para os judeus, mas não precisa haver esse conflito entre nós. O evangelho que nós pregamos é o mesmo, é o evangelho da graça, ele tem o mesmo poder, e nós reconhecemos, e nós queremos dizer que, entre outras coisas, nós estamos com você, Paulo. Continua aí pregando o evangelho, não tem problema nenhum, não vai ter conflito entre nós. A gente vai aceitar que você foi escolhido por Deus para pregar para os gentios. Então, dar a destra aqui significa que eles foram simpáticos com Paulo e apoiaram Paulo e reconheceram o ministério de Paulo.
Dar a destra é você dizer, olha, nós concordamos com você, você está certo, estamos juntos aí, vamos caminhar juntos, nós vamos orar por você, você ora por nós, e vamos pregar esse evangelho do Senhor Jesus para o maior número de pessoas que nós conseguirmos. Só uma coisinha que a gente quer dizer para você, Paulo. Olha, você é apóstolo, você é apóstolo dos gentios, nós somos apóstolos dos judeus. Verso 10, nós recomendamos a você somente uma coisa, que você lembre-se dos pobres, daquelas pessoas necessitadas que precisam de ajuda. E ele disse, o que também procurei fazer com diligência. O que Paulo diz aqui quando ele encerra? Olha, eu sempre tive esse cuidado de prestar atenção nas pessoas necessitadas, naquelas pessoas que estão precisando. E a gente vai ver isso acontecendo na carta de Romanos, capítulo 16, quando ele dá um relato daquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que trabalhava com ele, e que ele reconhece como pessoas que eram obreiros e cooperadores. Ele disse, olha, eu passei lá em Corinto para pegar uma oferta para levar para os irmãos da Judéia, e eu fui lá e levei essa oferta lá, e durante o período que eu estava indo para lá, no caminho, eu escrevi essa carta para vocês. Então, Paulo tinha uma atenção especial para esse ministério, que é o ministério do socorro aos necessitados. Quero terminar fechando com uma passagem bíblica que o próprio Senhor Jesus Cristo colocou diante dos seus discípulos, quando ele disse assim, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Esses estarão operando grandes sinais, e, se possível, sinais e prodígios e maravilhas, para, se possível, enganar até aos eleitos. Eles só não fazem isso quando ele diz, se possível, porque o Senhor guarda e o Senhor sustenta os eleitos. Se não fosse a graça de Deus em sustentar os seus eleitos pela graça e pela fé, essas pessoas que fazem sinais e prodígios, quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou embora, mas depois vão surgir falsos cristos e falsos profetas para tentar enganar vocês com outro evangelho diferente desse evangelho que eu prego. O próprio Senhor Jesus Cristo pregava o evangelho da graça e já preparava os seus discípulos. E esse aqui está dizendo isso no Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, verso 24. E qual a diferença que a gente está vendo nos dias de hoje? Nós estamos vivendo justamente os dias em que existe muito evangelho falso sendo pregado. Paulo está dizendo, tenha coragem de combater e seja uma pessoa que luta com bastante valentia contra qualquer tipo de evangelho que ameace o evangelho da graça. Aliás, esse evangelho Paulo chama de o outro que não é outro. É um evangelho que, na verdade, nem evangelho é. E ele vai dizer, isso é obra de Satanás. Paulo não dá muita volta para dizer a verdade nua e crua. Ele diz, esse evangelho aí que vocês estão pregando aí, esse evangelho é anátema, é maldito. Considere maldito se vier um outro tipo de evangelho. O Senhor Jesus adverte os discípulos. Paulo escreve a Timóteo também, capítulo 4, verso 1, e ele chama aquelas pessoas lá de, olha, cuidado com pessoas que eles vão falar, mas eles estão debaixo de espíritos enganadores. O que é isso? São espíritos demoníacos que vão querer se infiltrar no meio da igreja para, de certa forma, dissuadir o evangelho da graça. Então, a Bíblia é cheia de textos onde nós temos base e que o apóstolo Paulo também usou como base para pregar o evangelho da graça. Deus nos ajude e que a gente continue agradecendo a Deus por esse evangelho da graça que chegou até nós. Graças a Deus nós fomos alcançados pelo verdadeiro evangelho de Cristo. Vamos ter lutas, vamos ter dificuldades enquanto estivermos aqui, vamos ter aflições. E isso o evangelho da graça não tirou de nós. Jesus não nos deu o evangelho da graça para que a gente tenha uma boa vida. E às vezes vai acontecer que as coisas não vão dar certo como a gente queria. E cada um tem a sua luta. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter. Porém, a alegria e a esperança é que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Um novo céu e uma nova terra nos aguardam. Esse é o verdadeiro evangelho da graça que nós cremos, que nós pregamos e que a Bíblia Sagrada nos ensina.
É isso que Paulo está defendendo aqui na carta aos Gálatas, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 2. Deus nos ajude e que a gente possa orar agradecendo a Deus, porque o Evangelho da Graça nos alcançou. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque diante da Tua palavra nós entendemos perfeitamente que a Tua graça nos basta para a salvação. A mesma resposta que o Senhor deu para Paulo quando ele ora ao Senhor e ele coloca as suas dificuldades, ele coloca o espinho na carne e ele disse, esse é como se fosse um mensageiro de Satanás que tem a me esbofetear todos os dias. E o Senhor respondeu para Paulo, a minha graça te basta. Ó Deus, nós cremos nessa graça, ela basta para nós. Nos ajude, nos auxilie, ó Deus, com a Tua misericórdia, dando alívio nas nossas aflições, naquilo que tem, de certa forma, causado a nós tristeza, angústia e, às vezes, até medo e temor. Coloque, ó Deus, a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo. Dê alívio a eles, baseado na esperança que têm e que alcançaram por causa da Tua misericórdia para conosco, nos oferecendo o Evangelho da Graça pela fé. Obrigado, Senhor, porque este Evangelho chegou até nós. Obrigado pelas palavras de Paulo nesse texto. Obrigado pela Bíblia Sagrada que temos nas nossas mãos e que nos dá a segurança, a alegria e a esperança de que estamos no caminho certo, o caminho da salvação pela graça. Dá ao Deus que tenhamos coragem de pregar esse Evangelho da Graça para outras pessoas que nos rodeiam, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para aquelas pessoas com quem nós podemos nos relacionar, que nós possamos, através da nossa vida, anunciar ao maior número de pessoas possível a Tua graça e o Teu Evangelho. Nós cremos, ó Deus, que os missionários nos campos missionários também usam essas estratégias que Paulo usou. Abençoe o pastor Milton, abençoe, ó Deus, a irmã Marta, pastor Jadai, que com certeza, ó Deus, nos seus ministérios, e os demais missionários também que trabalham no campo missionário, eles com certeza se aproximam de pessoas e querem formar líderes, querem formar liderança, querem ter mais pessoas que anunciem esse Evangelho da Graça, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Abençoe, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, nos capacitando a viver uma vida digna da vocação com que fomos chamados. E nós te agradecemos mais uma vez pela graça de Deus que nos alcançou. Nós te louvamos e pedimos. Alcança, Senhor, os nossos familiares. Alcança com a Tua graça aquelas pessoas que ainda estão oscilando, ó Deus, em tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Alcança aquelas pessoas, ó Deus, que estão desviadas dos Teus caminhos. Com este Evangelho da Graça que Paulo pregava, é o mesmo que nós pregamos, que o Senhor possa alcançar os nossos familiares, aquelas pessoas que nós oramos e pedimos, que eles possam ser alcançados pela graça de Cristo, que eles possam se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo para a salvação das suas almas. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. De gratos louvores transborda.